Fala, rapaziada, papo solto de cria no ar. Hoje eu tô com dois caras foda aqui, rapaziada. Mas aí eu me pergunto, onde eu fui me meter, rapaziada? Os caras são de direita. Mas aí, rapaziada, hoje o episódio a gente vai contar um pouco sobre a política brasileira. Hoje eu tô aqui com Pedro Neto. Fala, meu irmão, tudo certo? Satisfação. Esse cara aqui é foda. Eu esqueci o nome. Davi. Davi, tu veio de onde? Goiás. Goiás. O Pedro tava até te zoando aqui nos bastidores aqui. Tu tem umas piadas meio tiozão aí, cara. Então, cara, eu vou começar aqui o bate-papo. Teve uma situação que ocorreu há um tempo aí com vocês e eu queria que cada um de vocês pudesse falar um pouco sobre isso com o deputado lá do PSOL. Então, na verdade, foi segunda-feira, dia 13, né? O dia da besta. E aí, infelizmente, porque o novo número, tanto do Apocalipse, né? Quanto do Satanás, hoje, na verdade, não é mais 666, né? É 13, né? Esse é o verdadeiro número da besta, né? Se tu ver, né? Porque, afinal de contas, o que a gente tem hoje lá em Brasília, infelizmente, é a besta lá com a faixa presidencial. E aí, se você parar para analisar, na sexta-feira enviaram um convite pra gente. Isso é muito comum, tá? Quando acontecem essas mesas de debate nas universidades aqui no Rio de Janeiro, a galera que apoia o nosso trabalho, os seguidores, eles sempre mandam pra gente e nos convidam para participar. Por quê? Eles sabem que não há um pluralismo de ideias dentro das rodas de debates universitárias, exceto dentro da própria esquerda, né? Que ali é o debate do Ian Manoel com o João Neves, do Elias Jabbour com o Augusto Arruda Botelho. Ou seja, na verdade, eles não estão divergindo de basicamente nada. Porque, como o ex-presidente norte-americano sempre disse, né? Quando você concorda em 80% com uma pessoa, você não está discordando 20% dela. Você concorda em quase que 100% das coisas, né? Ou seja, ele é um aliado. Né? Diferente de você colocar, por exemplo, numa mídia de debate, solução para a segurança pública, chamar, por exemplo, Marcelo Freixo e eu. Chamar Felipe Cury e, do outro lado, Guilherme Boulos. Né? Gabriel Monteiro e Tabata Amaral. Né? Aí você vai ter realmente um debate de ideias. Né? E isso é verdade. Quando você, por exemplo, tem uma instituição privada, você tem uma empresa que é financiada com recurso privado, você pode levar quem você quiser, dane-se, ninguém está preocupado com isso. Agora, quando você tem uma instituição pública que é financiada única e exclusivamente com recursos públicos, e aí eu não estou falando de verba de pesquisa nem de nada disso, porque o que sustenta a universidade é o recurso público, verba de pesquisa é uma questão orçamentária suplementar. Se você parar para analisar, você não está respeitando o pluralismo político e não está respeitando nem aceitando um ambiente democrático. Ou seja, é muito comum, porque embora haja de fato a espiral do silêncio, como o Olavo de Carvalho sempre falou, que você, quando tem um ambiente, por exemplo, com 10 pessoas, um deles é de direita, 9 são de esquerda, o que acontece? Esse que é de direita, ele vai se sentir num ambiente tóxico para expor sua opinião. Encurralado, né? Ou ele vai dizer mentindo que é de esquerda, ou ele simplesmente não vai opinar politicamente. Ou seja, essa é a espiral do silêncio. Você vence a ideia da pessoa porque você não deixa a pessoa ter o livre-arbítrio para expor aquilo que ela realmente pensa. Então, é muito comum que esses alunos, né, que são ali, de certa forma, vamos dizer que eles sofrem talvez ali um bullying universitário, ou que eles sejam excluídos de rodas de conversa, excluídos de resenha por pensarem diferente, por serem apoiadores do presidente Bolsonaro, que eles se sentem incomodados quando você tem um chamamento para um debate público no qual só há deputados do PSOL. Eles nos convidaram, nos enviaram um convite, né? Aconteceria dentro do auditório, na UERJ, no campus de São Gonçalo. Eu sou de São Gonçalo, embora minha atuação política seja toda no Rio. Eu já morei no Rio, inclusive. Minha vida profissional é toda no Rio, tá? E eu brinco até que eu conheço mais o Rio do que São Gonçalo. Esses alunos nos convidaram, e o debate aconteceria no auditório dentro da própria UERJ. E aí, o que a gente fez? Chegamos lá por volta das 7h30, né? O debate começou às 18 horas. Quando a gente chegou, os deputados já se encontravam lá no auditório debatendo. Nós, em nenhum momento, adentramos no auditório, esperamos do lado de fora. Aí passou 7h30, 8h30, 9h30. Quando deu por volta de 10h15, acabou o ato, né? O debate lá, a mesa de debates entre o Glauber Braga e o professor Josemar.
e eles saíram do auditório. No momento que eles saíram, meu interesse ali sempre foi fazer esse debate com o Glauber, porque é a figura conhecida nacionalmente, né? E tem sempre um alcance maior quando você tem essa abordagem com esse tipo de parlamentar. Por exemplo, sempre vai ter um alcance maior você, por exemplo, que é de centro-esquerda, de esquerda. Se você for fazer esse tipo de conteúdo, para você é muito mais indicado abordar uma figura de projeção nacional do que municipal, por exemplo, estadual, né? Sim. Que é o caso do professor Josemar, que além de ser deputado estadual, a maior parte dos seus votos é do município de São Gonçalo, ou seja, você segmenta um público que já é segmentado com o professor Josemar, diferente de um deputado federal. Sim. Ou seja, a nossa atuação ali em nenhum momento era abordar o professor Josemar, até porque era uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. A primeira vez que eu vi o Josemar na minha vida foi naquela semana. Eu nunca tive nenhum tipo de contato com ele, nem por interação em rede social, nem por WhatsApp, nem por nada. Embora moremos bem perto um do outro, dizem que ele mora ali perto ali do campus da UERJ, eu nunca tive nenhum contato com ele. E nesse dia eu continuaria sem ter. Em nenhum momento eu iria abordá-lo. E aí eu abordei inicialmente o Glauber. O que a maioria das pessoas, acredito, não saibam é que eu tenho um relacionamento bem cordial com o Glauber. Não tenho proximidade, nada disso, mas como nesse tipo de abordagem que eu faço em rua com políticos, com pessoas, com esquerdistas, sempre quem dita o ritmo da entrevista é a pessoa que está debatendo comigo, é o meu debatedor. Se ele for respeitoso, eu serei respeitoso. Se ele não gritar, eu não vou gritar. Se ele não xingar, eu também não xingarei. O Glauber Braga, nas abordagens anteriores que eu já tinha feito com ele, ele me tratou de forma bem respeitosa. Dessa vez não foi diferente. Quando eu abordei o Glauber, eu falei: "E aí, Glauber, beleza? Tal, você aceita me dar uma entrevista?" Nesse caso, nem foi autorização tácita, né? Que eu estava explicando para o Davi a diferença. Já o entendimento da legislação brasileira, que quando você aborda uma pessoa na rua, inicia uma entrevista com uma câmera ligada, a pessoa automaticamente já sabe que está sendo filmada. Sim. E se ela falou com você, quer dizer que ela já permitiu ser gravada, mesmo sem dizer que ela autorizava que ela autoriza que seja gravada, que seja filmada. Ou seja, isso é autorização tácita. No caso do Glauber, não foi tácita, foi uma autorização velada. Porque eu pergunto para ele, objetivamente, né, o Davi já estava filmando, se ele autorizava, se a gente podia fazer a entrevista. Ele falou: "Claro, Pedro, com certeza." Aí ele até brinca, fala: "Você é tão gentil que nem parece que é de direita." Aí até a hora que eu falo no vídeo: "Para com essa porra, Glauber." Eu boto a mão no ombro dele e falo: "Num vídeo na íntegra você vai ver que tem um momento que eu falo isso." Eu assisti porra, lá Glauber. O vídeo lá. E aí ele dá o cachorro quente para uma assessora, que ele estava com o cachorro quente na mão, e a entrevista virou quase que uma resenha. Por quê? O Glauber, ele é um bom debatedor, né? Embora eu tenha divergência em 100% das bobagens que ele defende, porque para mim o socialismo é uma ideia absolutamente idiota que não deu certo em nenhum lugar do mundo, né? E para mim o preceito para você defender, por exemplo, o marxismo ou o socialismo, que é um processo para chegar até o marxismo, é você ter lido o Capital e o Manifesto Comunista, não ter entendido porra nenhuma, ou você nunca ter lido, né? E ter sido induzido pelo seu professor maconheiro da Federal. E aí, ou seja, acho essas ideias absolutamente idiotas. Só que assim, no caso do Glauber, porque quando você fala de debate público, você não pode analisar só o fato, você tem que analisar a forma. Porque você pode defender a coisa certa da forma errada. Quando você defende a coisa certa da forma errada, parece que você está defendendo certo. Mas não, você está falando merda. Só que você está falando merda de uma forma que a sua retórica seja rebuscada e consiga convencer as pessoas. Não é à toa que Lula é o maior mentiroso da história, dito por ele mesmo. Ele falou: "Eu viajava o Brasil contando um monte de mentira Brasil afora, só que ninguém sabia a verdade, então as pessoas aceitavam." Né? Eu dizia que tinha 50 milhões de crianças aqui no Brasil passando fome. Nem tinham 50 milhões de crianças no Brasil. Ou seja, o Lula se orgulha de dizer que ele é mentiroso. Só que como ele domina a arte da retórica, ele consegue manipular as massas. Sim. O maior erro, né, de qualquer ser humano é ele menosprezar as virtudes do seu adversário, cara. Esse é o prenúncio para o fracasso. Ou seja, Lula para mim é um lixo, tá? É um dos maiores lixos que a humanidade já produziu. Mas ele é uma pessoa que domina a arte da retórica. Eu estou dando essa volta para chegar aqui, para explicar para vocês por que eu falei isso do Glauber. Porque ele realmente consegue dominar bem a retórica. Ele consegue sair de uma pergunta que ele não domina sem que você consiga perceber que ele saiu e que ele não domina aquele assunto. Então, naquele momento ali, o conteúdo estava ficando mais engraçado do que um conteúdo bom, porque ele estava saindo das minhas perguntas, fazendo outras perguntas, e aí eu fazia uma pergunta em cima da pergunta dele e ele me acusava de não ter respondido a pergunta. Só que ele também não estava respondendo. Então, estava uma coisa ali até engraçada, né? Até cômica, né? Ele me perguntava uma coisa, eu fazia uma outra pergunta, ele fazia uma outra pergunta e ninguém respondia a ninguém, né?
Isso aconteceu por aproximadamente 2 minutos e meio. Né? Esse momento aí de, digamos que quase que descontração com o Glauber, né? O momento ali era, eu fui para fazer questionamentos, inclusive sobre esse pluralismo que infelizmente é inócuo nos campos universitários. Só que o Glauber não estava respondendo nada. E aí, quando já tinha mais ou menos 2 minutos e meio de entrevista, um técnico da UERJ, deduzo que seja um técnico ali do campus da UERJ, ele falou: Glauber, as pessoas aqui precisam, os técnicos precisam ir embora, a gente precisa fechar o auditório. Ou seja, a gente já estava caminhando para encerrar aquela abordagem. Acredito que teria mais 10 ou 15 segundos no máximo ali de abordagem. E aí, do nada, o professor Josemar vai por trás do Davi. Eu não percebo a chegada do Josemar. Davi também não percebe a chegada do Josemar. Ele, em nenhum momento, tentou atrapalhar a entrevista, digamos assim. Ele não foi na minha direção e tentou me golpear. Ele não tentou tirar o celular da mão do Davi. Ele foi direto no pescoço do Davi. Ou seja, foi uma prática criminosa passional. Há uma animosidade por parte dele pregressa, provavelmente comigo, porque Davi não grava conteúdo. Davi tem pouca manifestação pública da parte identitária política, tá? Então, assim, eu tenho. Eu falo, por exemplo, ele é defensor de bandido, né? O professor Josemar. Eu sou o oposto disso. Eu falo que o bandido bom, para mim, é bandido morto, com tiro de 7,62 nos cornos, para ser enterrado com o caixão fechado e virar estampa de camisa escrito Saudades Eternas. Então, assim, é óbvio que essa minha pegada gera uma animosidade e a galera da esquerda que precisa dos votos de vagabundo para poder se perpetuar no poder, para esse projeto criminoso de poder da esquerda aqui no Brasil, eles não vão gostar da minha atuação. É óbvio que não vão. Então, a questão, eu enxergo, tá? Não tenho contato com o Josemar, não faço ideia se foi isso, ou se ele teve um surto, ou se ele está com a bichinha. Não sei, cara, não faço ideia e nem quero saber. Eu quero que o Josemar seja cassado, perca os seus direitos políticos e seja preso. Josemar, eu vou caçar você. Grava meu nome, Pedro Neto. Quando você vê a sua cassação decretada, publicada em Diário Oficial, eu te cacei. Eu vou caçar você. Acabou essa patifaria aqui no Brasil, de nego ficar querendo dar porrada em gente de direita só por ter uma divergência de pensamento e achar que vai ficar por isso mesmo. Essa era acabou. Vocês vão se lascar agora. Eu vou até a última instância, cara. Eu vou mover céus e terras para caçar o seu mandato. Eu já estou em contato com mais de 20 deputados. Josemar, você não faz ideia de com quem você se meteu. Você não faz ideia. E aí, o que acontece ali? Eu deduzo, tá? Que parte ali, provavelmente, o Josemar já conhecia a minha atuação, ele já tinha uma animosidade comigo. Parte, ele estava querendo, de certa forma, aparecer para o Glauber, porque o Glauber, ali, hierarquicamente, é maior do que ele, né? É o deputado federal do partido e é um dos grandes nomes da esquerda aqui no nosso estado. Ou seja, eu acho que foi um pouco disso, dele já ter uma raiva pregressa minha, eu estou deduzindo. Nunca falei com ele na minha vida e nem nunca vou falar. Não queira ele vir falar comigo agora, porque ele tá entrando em contato com um amigo em comum. Enfim, eu não quero assunto, irmão. Não tem assunto, tá? E o pior disso para mim é que você mostra que ele tem o maior defeito que um homem pode ter, que é a frouxidão. Entendeu? Que é a frouxidão. Homem não pode ser frouxo. Fez a merda, sustenta a merda que você fez, cara. Arque com as consequências dos seus atos. O Estado democrático de direito aqui no Brasil, ele não é proibitivo. Você não é proibido de fazer nada, tá, cara? Você só vive num estado punitivo. Ou seja, cometa a ação criminosa, mas arque com as consequências da ação criminosa que você cometeu. Ou seja, você não é proibido, você pode fazer tudo. Só que você vai pagar pelos seus atos. Ou seja, ele que pague, irmão. Não vem com essa agora de querer aproximação, não tem aproximação. Então, assim, não quero contato com o delinquente. Não é que eu não possa ter contato com a esquerda, pelo contrário. Você é um cara que claramente é uma pessoa do bem, decente, um cara trabalhador, honesto, um cara que tá buscando aqui a sua correria aqui no podcast e assim, eu admiro muito. Eu me dou muito bem, tenho muitos amigos de esquerda e claro que a gente tem divergência de pensamento, isso aí é óbvio, mas assim, o caráter de uma pessoa, ele não pode ser julgado pelo partido político ou pelo viés político que aquela pessoa defende, cara, porque na direita tem muito vagabundo também. Tem muito vagabundo, por exemplo, que é de centro, tem muito vagabundo na esquerda também. Sim. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não pode usar ali como subterfúgio ser de esquerda, ser um professor, estar num campus ali universitário para agredir um jovem. Porque a realidade é essa. Davi recém saiu das fraldas, 18 anos de idade. Né? Então, eu fiquei muito indignado com essa situação. Foi ridículo o que ele fez. E, inclusive, eu vou mandar real. Ele poderia até conseguir usufruir disso aí para ganhar capital político dentro da militância dele. Ele só não vai conseguir por um motivo.
Ele não fez isso comigo. A esquerda aqui no Rio me odeia, tá? Me odeia. Se ele chega ali naquele momento e vai para cima de mim, é óbvio que eu ia me valer do artigo 25 do Código Penal de legítima defesa. Mas se ele consegue ir para cima de mim, sei lá, por um acaso do destino, sei lá, eu escorrego na casca de banana, caio, bato de cabeça e caio nocauteado, ele ali naquele momento ali, sei lá, quadruplicar a votação dele. Porque ele ia usar a narrativa de que ele espancou um fascista, né? Porque para a esquerda aqui no Brasil, só você simplesmente ter uma divergência pontual que eles já te rotulam como fascista. Só que ali foi diferente. Ele não foi em cima de mim, ele foi em cima do Davi, pô. Que nem tem manifestação praticamente pública política. Pela rede do Davi você deduz que ele é de direita, mas, porra, ele não tem manifestação, não tem animosidade, ele não gera um hype contra a esquerda, ele não tem isso, entendeu? A atuação política do Davi, mesmo ele sendo de direita, é um pouquinho diferente da minha. Então, assim, não tem sentido, ele não vai conseguir ganhar capital político nenhum com essa atitude que ele fez. É uma atitude criminosa que não faz sentido, não faz sentido. Ele foi direto no Davi, ele sequer foi no celular, porque se ele vai no celular, ele podia também usar a desculpa, não. Eu fui para interromper aquela gravação. Mas você nem tentou ir no celular. Você foi só no pescoço do cara. Você só foi no pescoço do cara. Aí quem toma o celular dele é o senhor Alex Serpa, que é assessor parlamentar do Josemar, que foi candidato a vereador em São Gonçalo. Você que é morador de São Gonçalo, minha cidade que eu amo de paixão, nunca mais vote nesse tipo de gente. Não vota. Você não pode votar nesse tipo de gente e alimentar esse tipo de narrativa. Imagina uma pessoa dessa lá chegando ao poder, cara. Ele pegou meu celular que estava na mão do Davi, jogou no chão 2, 3 vezes e pisou no celular. Meu celular virou purê de batata. É irrelevante, eu vou comprar outro. Hoje ou amanhã eu já vou comprar outro. Infelizmente eu tô com esse celular antigo aí que a bateria tá horrível. Inclusive, não tô respondendo quase que mensagem de ninguém, não tô mais com contato de ninguém. Enfim, tá horrível. Não tem problema, o Josemar vai me dar um celular novo, né? Porque eu vou ganhar, né, o processo de dano, né? Que ele gerou contra mim, porque o celular é meu, embora estivesse na mão do Davi, é meu. O processo de dano eu vou ganhar. Né? Vou analisar ali com o advogado se o Josemar vai ser arrolado no processo ou se será apenas direcionado para o Alex Serpa. De qualquer forma, é fato que a gente vai ganhar um dinheiro em cima dele e do Josemar. Inclusive, vou fazer um churrascão para a galera lá em São Gonçalo. Você aí que acha abominável isso que ele fez, eu quero fazer um churrasco pago com o dinheiro do Josemar, que eu vou ganhar nesse processo. Tá? Vou fazer um churrascão lá, cara. Vou fazer um churrascão. O povo de São Gonçalo merece isso. O povo de São Gonçalo não merece passar vergonha. Pô, em todos os jornais aí do Brasil saiu na Jovem Pan, saiu em tudo que é lugar, saiu no Passe. Né? Envergonha o nome de São Gonçalo, né? Falando que é um deputado de São Gonçalo, uma terra maravilhosa. Isso. O povo mais caloroso que você vai ver no Rio de Janeiro, mais carismático, mais amigável do Rio de Janeiro, a galera de São Gonçalo. Cara, São Gonçalo você faz amigos pra sua vida inteira, cara. Então, assim, os amigos que você leva da sua vida inteira, a gente que você conheceu em São Gonçalo. Aí vê esse senhor, esse cidadão, passando essa imagem absolutamente negativa da nossa cidade. E aí, logo depois que aconteceu esse ato criminoso, eu dei voz de prisão nos dois, no Alex e no Josemar. No momento, eu não sabia nem quem era Alex, e eu sabia que era o Josemar, mas não sabia que aquele ali era o Josemar. Porque como ele chegou escondido, foi por trás do Davi, ali estava estranho ali, né? Não deu para ver que era o Josemar. Aí eu dei voz de prisão nele e dei voz de prisão no Alex. Só que acabou que eles conseguiram fugir, foram embora, né? A voz de prisão tinha que ser com uso moderado da força. Eu, naquele momento, não tinha como conduzi-los, né? Estava sozinho, porque eles saíram correndo, eles tiveram que correr, porque queriam pegar o celular do outro menino, que era o que estava camuflado ali, infiltrado, como se fosse estudante universitário. Parece que alguém ameaçou o Davi de morte, não foi isso? Foi o que falou que pro Cláudio que tinha que sair, que eu acho que ele não é. Ele não trabalha na universidade. Foi pro Glauber que tinha que sair porque ia fechar o auditório. No momento que acontece o fuzuê ali, ele tenta puxar o celular do menino, não consegue. Não o seu. O seu quem pega é o Alex. Ele tenta puxar o celular do meu que estava camuflado. Isso. Porque sempre que eu vou fazer esses atos, é bom de explicar, como a gente já sabe a atuação da esquerda, a gente sempre leva mais de um câmera. Só que os outros câmeras ficam sempre camuflados. Você não percebe que eles estão comigo. Eles ficam infiltrados como se fossem de esquerda mesmo, como se fossem estudantes de esquerda. E ficam filmando. Só que de alguma forma parece que alguém, no finalzinho ali, um rapaz parece que acho que entendeu que ele meio que estava comigo e saiu correndo atrás deles. E os garotos, para protegerem o celular, correram junto. Ou seja, eu fiquei sozinho nesse momento lá no campus. Nesse momento que eu fico sozinho, o Josemar e o Alex Serpa conseguem fugir. Eles vão... Porque a gente ligou para a polícia também. Não conseguimos ver se a polícia chegou de fato.
porque vou chegar lá, porque como o Josemar conseguiu fugir e o Alex Serpa também, o Glauber acabou indo embora também, o Glauber, inclusive, podia ir embora, tá? O Glauber não cometeu nenhuma ilegalidade ali, pelo contrário, tá? Nenhuma, assim. Então, quem não poderia ir embora, porque eu, de fato, dei a voz de prisão e o Marcos também deu a voz de prisão, foram o Glauber, o deputado Josemar e o Alex Serpa. E aí, depois disso, eles conseguiram fugir. Eu ainda permaneci lá mais uns 5 minutos e fui embora também. Depois tive que localizá-los, porque como eles correram muito, eu saí rodando de carro em São Gonçalo até achá-los. Quando eu cheguei no carro, eu falei com eles, poxa, eu dei voz de prisão no assessor do Josemar. Aí eles falaram para mim, não, Pedro, você deu voz de prisão no Josemar. Aquele que estava ali era o Josemar. Foi ele que enforcou o Davi. Aí eu falei, caramba, tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, vamos ver o vídeo. Aí olhamos o vídeo, aí deu para ver claramente que era o Josemar. E aí, eles até debocharam de mim, né? Na hora que eu tava andando pro carro, né? Eles passaram de carro, né? Porque eu tava atravessando a rua da UERJ pro meu carro, debochando da minha cara, né? Falando, ficou sem celular, ficou sem imagem, bobão. Eu falei, não, idiota, eu tenho um segundo celular. Aí ele fez até cara de bunda na hora, fechou o vidro e foi embora, né? Por essa eles não esperavam, né? Só que aquilo, eles não estão lidando com o amador, cara. A gente sabe muito bem o que a gente está fazendo. A gente está com um projeto realmente para a política e a gente sabe o que a gente está fazendo. Entendeu? Então, assim, eu não só te falei aqui, eu não sou só ativista político, eu sou aluno do Olavo de Carvalho desde 2016. Eu tenho a minha atuação absolutamente identitária na política, todo mundo vê pelas minhas postagens, mas fora isso eu sou engenheiro civil, sou gestor público, sou pós-graduado também em engenharia de pavimentação e engenharia rodoviária e tenho uma pós-graduação em gestão e fiscalização de contratos públicos. Ou seja, se a população agraciar a gente de fato com essa nossa... e alimentar esse sonho da nossa pré-campanha e, se Deus quiser, aí no final do ano a gente consiga de fato ser eleito, a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer. Muito bem mesmo. Eu vou combater a máfia dos contratos públicos aqui do nosso estado. Então, assim, a nossa atuação vai ser bem dura, bem firme. Tenho certeza, cara, a minha atuação vai orgulhar tanto a direita quanto a esquerda, assim como o Gabriel Monteiro, que a gente encontrou aqui no início do podcast. Gabriel, ele tem uma peculiaridade, que embora ele seja eleito com os votos da direita, a atuação dele orgulha todo mundo. Um morador de comunidade que é de esquerda vai ficar absolutamente agraciado com a atuação dele fiscalizando o hospital público daquela região. Tanto que Gabriel Monteiro é uma figura de direita que tem muitos votos nas comunidades. Tem. Que, inclusive, como ele diz, então... ele era respeitado na própria prisão, quando ele foi preso, por conta disso, pela atuação dele na fiscalização dos hospitais públicos. Ou seja, eu tenho certeza que o nosso mandato também vai ser assim, cara. A esquerda pode não dar o braço a torcer, mas eu sei que lá no coração deles o mandato vai, de fato, ali orgulhar essas pessoas. Então, aí, conseguimos, depois disso, né, consegui encontrá-los, vimos o vídeo. Naquele momento ali que a gente viu o vídeo e postamos no dia seguinte, o vídeo já viralizou rápido. Em 2 horas já tinha 2 horas e pouquinho já tinha 1 milhão de views. Eu sabia que ia acontecer isso, porque foi, de fato, um deputado da esquerda que, quando o Lula foi eleito, né, eles defendiam a bandeira do amor voltou. Esse aí, na verdade, é o ódio do bem da esquerda, né? Então, assim, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Porque o discurso da esquerda, o discurso do amor, o discurso em defesa da democracia da esquerda, ele não se sustenta até a página 2. Então, aquilo ali eu sei que vai rodar muito. O Josemar, ele não sabe disso. Mas até agora, Josemar, foi só a pontinha do iceberg. Você não faz ideia do que vai acontecer daqui para frente. A quantidade de veículos de comunicação que estão nos procurando. A quantidade de gente que já teve acesso ao vídeo na íntegra. Porque eu estou fazendo isso também. Eu mando para a emissora tanto o vídeo que eu postei na rede social, que foi um vídeo de 1 minuto, com já a minha participação em frente à delegacia, como eu mando também o vídeo da íntegra, que é um vídeo de aproximadamente 3 minutos. E no vídeo da íntegra, a situação do Josemar fica indefensável. Porque não tem nada, não tem subterfúgio, não tem nada. Sim, e não teve motivo. É o que eu falei para eles, até para ele fazer aquela merda que ele fez, né, Davi? Ele tinha que fazer comigo. Ele tinha que ter vindo na minha direção e ter tentado me enforcar. Sim. Mas não Davi, porra. Se o problema dele não é pela entrevista ali que eu estava fazendo, mas pela minha atuação política de rede social, que ele não gosta, ele que resolvesse comigo. Sim. Não com o Davi. Mas isso aí também não cabe ao direito dele te agredir. Não cabe, óbvio que não. Ele é pago então, pelos só que impostos só que é o que eu te expliquei. Se ele faz isso, ia ser tão crime quanto. Só que ele ia conseguir ganhar capital político com a militância dele. Porque a esquerda não gosta de mim. E a esquerda bate palma para qualquer coisa que aconteça contra a gente direita. É só você ver o que aconteceu com Charlie Kirk. Charlie Kirk, quando foi assassinado na frente das filhas, com um tiro de fuzil no pescoço, né, jorrando sangue, a esquerda aqui no Brasil comemorou em peso. Né? Então, assim, a esquerda ela comemora qualquer coisa que seja feito de absolutamente deletério contra as figuras de direita, contra as figuras políticas. É só você ver que todo dia tem alguém no Twitter desejando a morte do Nicolas Ferreira.
Eu, por exemplo, de fato, ali tenho o ódio mortal do Lula? Tenho. Tenho o ódio do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro? Tenho. Mas é óbvio que eu não torço pela morte de um deles. E se alguém matar qualquer um deles dois na rua, eu vou abominar aquela atitude, independente de quem quer que seja. Sim, agora, exceto, por exemplo, criminosos faccionados, estupradores, esses aí eu defendo a pena de morte, tá? Pena de morte ou em delito flagrante ou pena de morte pelo próprio Estado. Mas aí é aquilo que eu te falei. Pena de morte aqui no Brasil é cláusula pétrea, né? Só é permitida em casos de guerra. Ou seja, é muito difícil, né, de a gente conseguir implementar essa bandeira. Então, é isso. O que aconteceu foi basicamente isso aí que a gente trouxe. Conseguimos trazer todos os pontos. Aí deixa Davi fazer as análises deles aí, dele aí em cima também. Solta a voz, Davi. Manda um abraço lá pro pessoal de Goiás lá. Aoba para todo mundo. Como o Pedro falou, nós não tínhamos visto o Josemar em nenhum momento. Nós não tínhamos entrado em contato com o Josemar. No momento que eu estou gravando, que eu sinto o braço passando, eu esperava que fosse qualquer pessoa. Menos o Josemar. Na verdade, eu nem conhecia o Josemar, nem sabia da existência do Josemar. E na hora do fuzuê ali, o Josemar me segurando, o Alex puxa o celular, que é outro frouxo, porque antes do patrãozinho dele chegar, ele tava quietinho lá, não tinha feito nada, o Pedro mesmo viu, né? Aí ele puxa o celular e tá com o celular no chão. Aí vem um monte de gente empurrando eu, empurra Pedro. Aí eu comecei a sair para fora da universidade para tentar ter campo de visão, o que estava acontecendo, né? Aí quando eu volto, que tava tentando botar a mão no bolso para puxar o meu celular, que era o mesmo que tentou puxar o celular do nosso outro filmmaker. Aí nós pegamos e saímos mandando. Aí ele... vocês é fascista, eu vou te matar, filho da puta. Aí começou a correr atrás da gente. Nisso eu falei, mano, vamos correr. Nós corremos muito. Não é à toa que o Pedro achou a gente de carro. O Pedro foi obrigado a andar de carro para achar a gente. Depois disso, nós fomos na delegacia, fez o boletim de ocorrência, tudo bonitinho, certinho. E vamos correr atrás dos nossos direitos. Que é o certo, né? Isso é verdade, cara. Cara, o que eu sempre falo com alguns amigos meus, seja de esquerda, direita, centro, cara, o que atrapalha o Brasil é a corrupção, mano. É a corrupção. Como o Pedro falou aqui, tem corrupção na direita, tem na esquerda, tem no centro. Cara... Eu te converti, inclusive, né? Você naquele... Isso aí é bom falar, né? Isso aí é bom, isso aí vai lá, a gente tem que falar. Ele era de esquerda, era petista, né? Graças ao debate comigo, né? Eu exorcizei esse demônio que estava aqui dentro. Aí. Eu exorcizei, ele agora está se considerando... Ele era de extrema esquerda, petista, agora já está falando que é de centro-esquerda, quase que de centro, né? Já melhoramos pra caramba. Então, obrigado, agradeço, tá? Falou que vai caminhar com a gente. Cara, então, eu realmente gostei mesmo. E espero que tenha Sim. outros debates desses para eu poder exorcizar outras pessoas, né? Mas aí a pergunta, a carteira de trabalho, teve ali uma importância nessa, esse exorcismo aí desse demônio que a gente viu daí de dentro? Teve. Não, cara, mas a questão é assim, eu sempre fui um cara muito voltado mais pela ideia de políticos trabalham pra gente. Sim. Então, eu quero um país melhor. Eu tô com 26 anos, beirando os 30. Eu acredito que muitos jovens da minha idade acabam se perdendo. E muitos deles vão para o lado extremo da coisa. Como a gente viu essa situação que ocorreu, a gente não deseja isso para ninguém. Eu, por exemplo, eu era da igreja, eu era cristão, e tenho muitos amigos na igreja. Hoje você é o quê? Oi? Hoje você é o quê? Hoje eu não sou mais da igreja, não tenho mais religião hoje. Hoje eu sou... Mas ainda crê em Cristo. Acredito você ainda é em cristão. Deus, acredito na palavra dele também. Você pode ser não praticante, mas ainda é cristão. Sim. E, cara, na igreja eu fiz muitos amigos, inclusive um abraço para todos eles que com certeza vão assistir esse podcast aqui, porque eles adoram o pessoal da direita, eles gostam muito, são de direita, né, no caso. E... Então, isso aí é importante falar. Para mim não existe cristão de esquerda. Não existe cristão de esquerda. Vou explicar para você. 99% daqueles que se dizem cristãos que são de esquerda, na verdade, eles não entendem nada sobre marxismo, eles não entendem sobre o processo que você precisa, por exemplo, para chegar até o comunismo, a utopia comunista. Teve até um menino aqui no debate que falou que do regime comunista, eu corrigi,
o garoto, eu falei para ele, comunismo não é regime. Aí ele, não é regime, achou que estava dando a lacração, não. Se ele olhou depois no dicionário, no chat GPT, ou qualquer livro, no próprio manifesto comunista, ele viu que ele tomou uma aula minha. O comunismo é um sistema. Para você chegar nessa utopia desse sistema comunista, você precisa vencer várias barreiras que o Marx, por exemplo, entendia de serem deletérias para o avanço da revolução do proletariado, né? Porque são essas etapas, né? Capitalismo, revolução do proletariado, socialismo e depois o comunismo, né? Sim. Então, assim, a família, por exemplo, ela é uma dessas barreiras. Na página 31 do Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx em 1848, ele fala, ipsis literis, sobre destruir a instituição família. Não tem como você ser cristão e defender uma utopia que defende no seu livro base, né, que a família seja extirpada, a família tradicional deixe de existir. Por isso eu digo para você, não existe cristão de esquerda. Não existe. Você pode ser ali, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, com um viés mais trabalhista, tudo bem, e ser cristão. Tá bom. Por quê? Os trabalhistas brasileiros, eles não entram na parte identitária da política, nesse novo trabalhismo, né? Vargas já tinha umas pitadas revolucionárias. Esses novos trabalhistas são um pouquinho diferentes. Esses novos trabalhistas, eles batem mais só na questão mesmo da engenharia, né? Do planejamento orçamentário anual, do controle dos recursos públicos, da legislação trabalhista, CLT, coisas do tipo. Aí são casos específicos, né? Mas a esquerda identitária não tem como você ser de esquerda e ser cristão. Isso é água e óleo, não se mistura. É igual uma pessoa falar para você que torce pelo Flamengo e pelo Vasco. Não tem como. Você pode torcer pelo Flamengo e pelo Barcelona, tá bom. Flamengo e Real Madrid, inclusive Flamengo bem maior que o Real Madrid. Se você parar para analisar, concorda. Não tem como, é água e óleo. Não dá, cara, não dá. Entendeu? Não dá para você. Por isso que é muito comum você falar para mim, pô, meus amigos que são de igreja gostam dos conteúdos de direita. É o certo, é o certo. Porque como ele defende ali a família tradicional como a instituição mais importante da vida humana, como ele é cristão, ele defende o direito à vida. Ele é contra o aborto, é óbvio. Então, assim, não tem como ele ser de esquerda, não há essa possibilidade, entendeu? Quando você fala de esquerda, assim, você puxa mais para o lado extremo, centro, esquerda? Não, então, é porque não são só esses vetores, né? Quando você fala de esquerda aqui no Brasil. Você tem que separar esquerda identitária, né? Que defende a identidade de esquerda, que no final das contas é uma identidade revolucionária, que tem ali a ramificação marxista em sua maioria, assim como os próprios petistas, né? Os petistas, eles são marxistas. Os petistas, eles defendem obrigatoriamente o aborto. O PSOL é um partido marxista. Não no seu nome, mas no seu nome, por exemplo, tem socialismo, que é um processo para chegar até o comunismo. Ou seja, essa parte identitária da esquerda, como eu te falei, seja ela de extrema, porque dentro dessa esquerda tem mais esquerda e menos esquerda, tá? O que seria, por exemplo, a extrema esquerda hoje? Seria o PCO. Esse aí seria uma extrema esquerda, né? O PSOL, ele entra basicamente ele como uma extrema esquerda, né? Vide a atitude do deputado Josemar com a gente, com o Davi, e não teve nenhuma nota de repúdio do próprio partido com a conduta do Josemar. O PT, ele entra ali um pouquinho menos extremista, porque o PT, mal ou bem, como o PT, na verdade, a identidade do PT é bater continência para o Lula, e o Lula é uma esquerda que dialoga, por exemplo, com o centro, é óbvio que eles são um pouco menos extremistas do que a galera igual o João Emanuel, por exemplo, igual aquele primo comunista que estava aqui, mas você viu o rapaz, né? O primo comunista não sabe nada de comunismo, não sabe nada. O pouco que ele sabe de comunismo foi eu que ensinei para ele naquele dia. Ele não sabe nada. Ele chegou aqui sem saber nada de comunismo. Falou que pegou 10 horas de trânsito. Não sabe dirigir também, né? Porque de São Paulo para cá, se você pegar engarrafamento, dá 7 horas e meia, né? Não tem como demorar 10 horas para chegar do centro de São Paulo aqui. Então, assim, hoje o primo comunista, ele sabe alguma coisa de comunismo porque eu ensinei, no debate aqui para ele aquele dia. Ele não sabia nada. Então, assim, você vê que é um menino que ele provavelmente deve ter começado agora o curso dele de filosofia em alguma universidade pública, sociologia. Aí ele tá com aquelas ideias ali revolucionárias na cabeça dele, né? Porque eu brinco que o
o comunismo, né, ele não é um sistema, né, para dar certo, né? Tanto que ele é chamado de utopia. Ele é uma lista de desejos, né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro, e assim vai, né? Então, essa galera, né, eles são a parte identitária da política. Agora, aqueles caras que são como eu te falei, defendem a legislação trabalhista, aqueles caras ali que têm a visão mais pragmática da política, esses aí eu já considero centro-esquerda. Aí é diferente. Sim. Tá? É diferente. Esses um lado caras que não eu, têm a parte inclusive, me identitária. encaixo muito. Eles não entram na parte identitária da política, né? Só que aí tem um problema grave. Não existe esquerda brasileira sem Lula. Aí esses caras, que dizem ali que não são identitários politicamente, no final das contas eles vão votar no Lula. Como eles vão votar no Lula, por tabela eles vão ser identitários, porque o Lula defende uma agenda que é 100% identitária. Lula, ele é, por exemplo, favorável ao aborto, é favorável à legalização de drogas. Ele, por exemplo, diz que não aguenta mais ver bandido ser preso porque roubou um celular. Comigo é o oposto. Eu não aguento mais ver trabalhador ser morto para o bandido roubar um celular dele. Para mim, um vagabundo que mata trabalhador por conta de um celular, no mínimo ele tem que morrer. Não, e que entra na cadeia e sai pela porta da frente ainda no outro dia de manhã. Isso aí. No mínimo, para mim, esse vagabundo tem que morrer. Por isso que eu apoio essas iniciativas aí de pessoas aí de exercerem o seu direito à legítima defesa e cessarem injusta agressão aí na rua aí contra outros. E é previsto no próprio Código Penal, no artigo 25. Cara, inclusive... Porque é algo necessário. Inclusive, eu tenho uma crítica. Em relação ao governo do Rio de Janeiro, não sei se você acompanhou nos últimos dias a ação da Guarda Municipal, teve em uma das praias da Zona Sul, onde os guardas, que eram para defender a população, agrediram a população. Apareceu uma correção aí, não era governo do Rio de Janeiro, foi prefeitura do município do Rio de Janeiro, né? Que é a força do Eduardo Paes, a força municipal do Eduardo Paes. Tá? Só para a gente separar. E o Eduardo Paes, que para mim é a pior coisa que o estado do Rio de Janeiro já produziu, né? Aí você fala, o Lula não é do Rio. Eu falei... Então, assim, a pior coisa para mim que a política do Rio já produziu é Eduardo Paes. É um ser absolutamente deletério, né? Filhote do Cabral com pezão. Assim, é uma coisa para mim que realmente eu tenho que tomar até cuidado com o que eu vou falar dele, né? A gente em período aí, enfim. Mas o Eduardo, ele sempre teve essa prática de ser leão contra trabalhador, contra gente honesta. Gente que sai da Zona Oeste, gente que sai de Bangu, né? Gente que sai de Campo Grande, que pega trem, que demora 3 horas para chegar aqui no Rio, no centro do Rio, com a sua mercadoria na mochila, com aquelas sacolas gigantescas, né? Chegam aqui 6 horas da manhã, ficam aqui até 8 horas da noite, aí chegam em casa 11 horas da noite. Essas pessoas não têm condições de ver o filho crescer, cara. Não tem condição de ver o filho crescer. Porque quando ela sai de casa, o filho está dormindo. Quando ela chega, o filho está dormindo também. Sim. Um trabalhador, infelizmente, ele não tem condição de jogar videogame com o filho. Em muitos casos, ele não tem nem recurso financeiro para comprar um videogame. Sim. Aí esse prefake, né? Que eu chamo de prefake, né? Que isso aí nunca foi um prefeito de fato, porque ele é leão contra trabalhador, para tomar mercadoria de trabalhador, e em alguns casos, né, até prender trabalhador, né, como ele faz com os ambulantes, por exemplo. Ele é leão com esse tipo de gente, com gente honesta, gente bem, e é gatinho, por exemplo, com as milícias, né? Se você vê a expansão das milícias aqui no município do Rio de Janeiro, elas acontecem justamente quando Eduardo vira prefeito. Aí tem vídeo dele de 20 anos atrás defendendo, por exemplo, as milícias, né? Então, assim, é uma figura abjeta. Eduardo Paes, assim, sinceramente, o governo do estado do Rio de Janeiro, nessas eleições, você que está nos assistindo, você, não importa em quem você vai votar para o governo do estado, você só não pode votar em Eduardo Paes. O Einstein sempre falou, definição de insanidade é você cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes. O que você acha que vai acontecer se Eduardo Paes já faz essa covardia com o trabalhador? Sem ter a polícia na mão, tendo sua guarda municipal, imagina o que ele não vai fazer se um dia ele tiver a polícia, né, na mão. Sim, eu falei aqui a respeito do governo, porque agora ele vem como governador, né? Isso. E se Deus quiser, vai se lascar. Esse cara não pode ser governador. Eduardo Paes não tem autoridade moral para ser governador. O cara que estava na farra lá dos guardanapos com Cabral. O cara que fez parte do momento que foi um anto de corrupção aqui no Brasil, foi localizado aqui no estado do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, durante a Copa do Mundo, né? Com os campeões nacionais,
com Cabral sendo preso, Cabral que é o padrinho político do Eduardo Paes, com Pezão sendo preso, com Lula sendo preso, com Palocci sendo preso, com a turma inteira, né, que liderou esse escândalo de corrupção que assolaram o povo brasileiro nos últimos anos, indo para a cadeia, Eduardo sendo parceiro de todos eles, sendo amigo. Né? Tem um vídeo aí até constrangedor, né, do Cabral falando que o Eduardo Paes o abandonou. Né? Uma coisa ridícula também, né? Parecendo aquele vídeo do Macarrão falando do Bruno, lembra? Sim, se lembra, ali, lembra. Uma coisa ali absolutamente ridícula, né? Ridícula. Mas, de qualquer jeito, você vê que tinha um relacionamento ali muito próximo dos dois, né? E Cabral é o maior bandido da história do Rio de Janeiro, né? Confesso, inclusive. Então, assim, não tem como, não tem, ele não tem autoridade moral para disputar a eleição para o governo do Estado. Cara, é muito complicado esse assunto de política, né, cara? Mas o que eu sempre falei há uns dias atrás com alguns amigos, cara, querendo ou não, a gente sempre vai bater nessa tecla de política, que é o que move o país, porque... Pedro, o que mais me chamou a atenção, cara, quando eu te conheci, é que você é uma pessoa justa. Você é uma pessoa justa. Você é certo pelo certo. Se o cara tiver errado, que ele pague pelos erros dele. Seja de direita, seja de centro, seja de esquerda. E eu acho essa visão muito importante, porque você falou aqui no começo, né, que a corrupção está em todos os lugares, direita, esquerda, centro. E, cara, o que você acha que impede o Brasil de ir para frente? Hoje, infelizmente, né, aí a gente tem que discorrer um pouquinho, né? O primeiro ponto hoje, a tripartição de poderes no Brasil é inócua. Hoje, um poder que tem a prerrogativa de fiscalizar o outro poder, e eu falo de judiciário, legislativo e executivo, você tem ali as limitações entre os poderes e tem a tripartição de poderes para que um poder usurpe a prerrogativa constitucional dos outros poderes. Hoje, no Brasil, a tripartição dos poderes ela é inócua, ela inexiste, porque ninguém fiscaliza absolutamente ninguém, e o judiciário hoje atua como um poder executivo. Quem manda no Brasil hoje, por exemplo, está na Suprema Corte. O Lula hoje ele é o Guardiola que criou no Barcelona o falso 9, o Alexandre de Moraes aqui no Brasil criou o falso presidente, né? Porque quem manda é ele, que é um ministro da Suprema Corte que nunca recebeu um voto na vida, né? Ele só tem a chancela do Senado Federal e indicação presidencial. Então, esse hoje é um ponto fundamental. O segundo ponto fundamental, a fiscalização da justiça eleitoral, ela é muito fraca. Ela só serve, por exemplo, para fiscalizar a prestação de conta de santinho, prestação de conta de restaurante, que não é onde está a raiz do problema. A raiz do problema está no voto dentro das comunidades. Não por conta do morador de comunidade, pelo contrário. Ele, infelizmente, ele é refém do crime organizado. Mas por conta da parceria que há entre crime organizado e classe política. Ou seja, não é por conta dos moradores de comunidade, é por conta dos políticos do problema que está dentro das comunidades. Porque, geralmente, os vereadores eles procuram ali os líderes, né, do gerente da boca daquele morro, oferecem dinheiro para aquele gerente da boca e ainda prometem cargos para ele, dão dinheiro para aquele gerente e, partindo daquele momento ali, o gerente só deixa aquele candidato a vereador fazer campanha naquela comunidade. Aquele candidato a vereador, quando ele é eleito vereador, ele dá alguns cargos, né, inclusive dentro do seu próprio gabinete, para parentes do gerente da boca. Tanto que é muito comum você analisar e ver que sobrinho de gerente da boca, primo de gerente da boca, trabalha em gabinete de vereador. É muito comum. Quando chega nas eleições para deputado e para governador, esse vereador apoia algum deputado estadual. Aí dentro daquela comunidade, só aquele deputado estadual vai poder ser votado. E o federal que está fazendo dobra com ele. Assim como o governador que eles apoiam e o presidente que eles apoiam. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, basicamente 5 milhões de pessoas hoje moram em comunidades. Esse número está subestimado. Por quê? Hoje, o que se considera comunidade ali? O que há ali domínio do tráfico, né, digamos assim. Né? Para essa métrica aqui é isso. Né? A métrica não é só sobre comunidade. É sobre comunidades que estão sob o domínio do crime organizado. Aproximadamente 5 milhões de pessoas. Só que hoje, infelizmente, as barricadas desceram muito. Então, esse número hoje ele é subestimado, porque é difícil de você mensurar na prática. Talvez aí numa população de 15 milhões de pessoas aproximadamente,
um número até maior do que esse, né, de 5 milhões, seriam de pessoas que são reféns do crime organizado. E aí, por essa razão, infelizmente, o nosso voto aqui, ele fica muito enviesado para o mal. Porque o morador de comunidade, ele se vê ali, em alguns momentos, obrigado a receber o santinho, a ter que votar em candidato que ele não quer votar, mas que foi obrigado pelo líder daquela comunidade ali, pelo gerente da Boca, né? E a fiscalização eleitoral nos colégios que são dentro de comunidades, né? Ali, principalmente onde tem barricadas, elas são absolutamente inexistentes, cara. Elas são inexistentes, entendeu? A própria polícia não tem muito o que fazer. O policial que vai estar de plantão ali no dia, ele não tem nada para fazer. Né? Qualquer coisa que ele tente fazer, ele vai ser neutralizado e morto, né? E um policial, 2, não tem muito o que fazer. Ou seja, essa turma, que geralmente eles são políticos de esquerda ou de centro, eles usam o crime organizado como um projeto para perpetuação de poder. Depois de eleitos, eles vão trabalhar ali com aquela atuação mais pragmática, né? Entregando obra de praça, obra de asfalto. Ah, Pedro, o que tem fazer obra de praça e asfalto? Não, isso é maravilhoso, fazer obra de praça e asfalto. Só que isso é responsabilidade do prefeito e do governador. O problema é quando o vereador, deputado, é eleito com essa bandeira. Tem muito deputado aqui, 95% da Alerj é de deputado que é eleito tirando foto de praça. E o eleitor vota nele sem saber que deputado não faz praça, cara. O eleitor não sabe disso. Grande parte ele não sabe. Então, assim, o problema não é fazer a praça, o problema é o deputado ser eleito com essa bandeira, cara. Então, hoje, a raiz do problema, o povo precisa se politizar mais. Para o povo se politizar mais, a gente precisa, de fato, investir em educação de base, inverter a pirâmide educacional aqui no Brasil e focar em educação de base, não em ensino superior. Com esse investimento em educação, em paralelo, a gente vai trabalhar também para endurecer a legislação penal. Endurecendo a legislação penal, a gente vai começar a deixar bandido dentro da cadeia, né? Aqui no Brasil, só 2% dos crimes, né, de fato, você consegue ter uma conclusão de investigação com condenação e prisão, né, dos criminosos, de fato. A gente vai conseguir prender mais gente, porque a polícia vai ter salvo-conduto para trabalhar. E essas pessoas que foram presas vão continuar na cadeia, ou seja, teremos menos criminosos em circulação, porque hoje tem muito. Vamos diminuir a quantidade de gente que hoje, infelizmente, é refém do crime organizado. E, partindo daí, eu acho que esse é o caminho para a gente começar a combater também um dos grandes problemas do nosso país, que é a corrupção. Mas se você começa a focar só na corrupção, o Brasil tem vários outros problemas estruturais. Tem. Né? A própria tributação aqui no Brasil, que a maior parte é feita sobre o consumo, não sobre a renda. Quando a gente taxa em maior parte o consumo, a gente lesa os mais pobres. Porque tudo que os mais pobres ganham, aí com um salário mínimo de R$ 1.600, eles gastam, por exemplo, consumindo, né? Então, eles não têm dinheiro para investir, para comprar CDI do Banco Master, CDB do Banco Master, eles não têm, infelizmente, essa condição. Ou seja, é algo que, de fato, precisa ser mexido, mas para que seja mexido, as pessoas precisam escolher um pouco melhor os seus candidatos. Escolher gente que tenha coragem de combater o crime organizado, gente que tenha coragem de ir para cima das máfias, como, por exemplo, o Gabriel Monteiro fez muito bem na época que era vereador. Gabriel Monteiro foi, se você parar para analisar, ele foi o político no Brasil que mostrou para os brasileiros que o trabalho do vereador é fiscalizar. As pessoas, em grande maioria, não sabiam disso. Ah, o vereador tem que fiscalizar? Ah, entendi. As pessoas não sabiam disso. Né? Então, assim, se você vê, por exemplo, a atuação do Tribunal de Contas aqui no estado do Rio de Janeiro, que Tribunal de Contas, que realmente é como se fosse um braço do Legislativo, não é isso, mas é como se fosse esse órgão de controle, quem exerce esse poder aqui no Rio de Janeiro é o Tribunal de Contas. Porque você não vê deputado estadual fiscalizando. São raros os casos que você vê deputado estadual fiscalizando. Sim. É por isso que tem que ter mais gente com essa pegada. A minha bandeira é essa. Eu, se Deus quiser ir sendo eleito, é para fiscalizar, cara. É para fiscalizar e para combater as máfias aqui do Rio de Janeiro. Então, é óbvio que é impossível de você acabar com tudo isso, ainda mais com um deputado tendo essa atuação. Por isso que a gente precisa eleger mais pessoas que tenham essa atuação, essa conduta de fiscalizar, de ir para cima, de bater de fato nas máfias, né, e nas organizações criminosas, para lá na ponta a gente conseguir
ter uma administração pública mais austera, que tenha responsabilidade fiscal. Precisamos diminuir a quantidade de políticos do Centrão que são eleitos. Por quê? O político do Centrão, ele não tem ideia, ele não tem ideologia, ele não defende nada. Ele vai defender, ele vai atuar onde tiver o dinheiro. Lula ganhou a eleição, ele vai caminhar com Lula. Na outra eleição, Bolsonaro ganhou, ele vai caminhar com Bolsonaro. Na outra, Nicolas ganhou, ele vai caminhar com Nicolas. Isso foi muito visado de 2018 para cá, no caso, que eu comecei a acompanhar a política, eu vi que muitos pulavam um muro. Um ganhava, ia caminhar com ele. O outro ganhava, caminhava com esse outro. Fica pulando de galho em galho. Né? Pulava igual macaco, pulava de galho em galho. E esse problema tem muito no Brasil, né, cara? Tem. Aqui no Rio, por exemplo, o Washington Reis, que era uma pessoa que eu admiro o Washington, a gestão que ele fez em Caxias. Mas, por exemplo, qual lógica tem você apoiar Flávio Bolsonaro para presidente, sendo que você está apoiando Eduardo Paes para o governo do Estado, que é o soldado do Lula, que apoiou aquelas situações bizarras que aconteceram aqui no Carnaval, com escola de samba ali exaltando o Lula, com escola de samba debochando da fé cristã. Como é possível o Washington Reis ele se permitir? Como é que vai ser isso? Né? O Washington vai montar um palanque lá com o Eduardo Paes e vai pedir voto para o Flávio? Então, assim, é uma coisa que não faz sentido. Só que você vê, na verdade, um pragmatismo político que, cara, a gente tem que acabar com isso. Esse pragmatismo não pode existir, cara. Não pode. É óbvio que o político, ele tem que dialogar. Irmão, ele tem que dialogar. Mas declarar apoio oficial é diferente de dialogar. Você foi eleito, em algum momento você disputa a eleição, você foi eleito, óbvio. Você pode dialogar com o governador, seja ele de direita, de esquerda ou de centro. Inclusive, é sua prerrogativa constitucional, tá? Agora, declarar apoio para um de direita para governador e para um de esquerda como governador e para um de direita, por exemplo, não faz o menor sentido. Mostra que você não tem posição. E aí você também não tem oposição, né? Só tem oposição quem tem posição. Por isso que eu falei aqui para você, a esquerda me odeia muito. Porque eu tenho posição, cara. Eu tenho posição. Sim, sim. Então, assim, como a gente não gosta da atuação de muita gente da esquerda. Por quê? Porque eles têm posição. Mas na vida, cara, a própria palavra de Deus, na Bíblia, fala isso para você. Seja você quente ou seja você frio. Só não seja você morno, porque senão eu vou te vomitar. E o centrão é o morno. Então, assim, o que precisa acontecer hoje? A gente precisa de mais gente com identidade. Gente que fale assim, poxa, eu quero ser eleito para isso. Eu quero ser eleito para isso aqui. Eu quero ser eleito para, não é para fazer praça. Claro que tem que ter praça. Mas para ter praça, você tem que ter austeridade fiscal, tem que ter responsabilidade fiscal, controle de gastos, superávit primário. Você precisa ter captação de recurso privado, né? Você precisa ter, por exemplo, diminuição de carga tributária para conseguir atrair mais investidor para o seu país. Ou seja, você precisa de políticas públicas voltadas para uma administração pública que tem ali controle de gastos, né? Sim. Que é, por exemplo, o que a direita defende aqui no Brasil. Ou seja, para você ter a mudança que o Brasil precisa hoje, a gente precisa de mais pessoas politizadas, que tenham bandeiras, que tenham identidade, que você saiba claramente o que elas defendem. E principalmente o que elas defenderam antes do período eleitoral, porque é muito cômodo. Eu agora apoio o Flávio. Caramba, e o que você fez há 6 anos atrás, quando o Brasil precisou de você? Onde que você estava? Quando, por exemplo, protocolaram um pedido de impeachment para Jair Bolsonaro em fevereiro de 2019, porque ele perguntou no Twitter o que era Golden Shower. Onde você estava nesse momento? Então, assim, são as perguntas que o eleitor tem que fazer durante esse período pré-eleitoral para votar de forma consciente e saber escolher o candidato ideal frente àquela bandeira que ela defende. Entendeu? Sim. Rapaziada, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, mas eu queria deixar a palavra um pouco aí com o nosso amigo Davi, para ele falar o que ele pensa do nosso país, como ele é muito mais novo que eu, quase 10 anos mais novo que eu, mas sou velho não, gente, sou novo. Cara, o que você pensa em relação ao futuro do país? Se continuar o mesmo governo, o Brasil é a nova Venezuela. Vamos começar por aqui. O povo culpa muito o governo, quem está no poder. Sim, eles têm culpa. Vamos botar aí que 80% da culpa é deles. Só que os outros 20%
é da população também. A boa parte dos brasileiros, não vamos falar todas, mas vamos botar aí uns 40%, tem a culpa que o que está acontecendo com o Brasil hoje é culpa deles também pelo voto que eles decidiram ter. Entendeu? Se o Brasil continuar andando no mesmo ritmo, roubalheira, o povo rouba, o que acontece? Acontece o caos lá, né? Só que o povo abafa e acabou aquilo. Cara, acabou o Brasil. É isso. Que nem o Pedro falou, os políticos hoje usam o poder deles a favor deles. Entendeu? Que nem eu tava olhando um vídeo esses dias que fala que se você tem dinheiro... Não, que a lei, ela é criada, né? Ela é criada, só que se você é preso hoje e tem direito à fiança, aquela lei ela não foi criada para todo mundo, ela foi criada para os ricos. Porque a população não tem dinheiro para pagar fiança. Hoje em dia, vamos botar aí uma pessoa que é presa e é de comunidade, não tem muito dinheiro, né? Ela vai pagar uma fiança, ela tem que dividir 20 vezes no cartão. A boa parte das pessoas usam cartão de crédito, essas coisas. É isso. Não tem muito o que falar, não. Inclusive, manda um abraço pra galera de Goiás. Isso aí. Inclusive, manda aí um abraço aí pra galera aí. Um abraço a todo mundo de Goiás, Lusiânia. Amo vocês. Pedro, se puder mandar um abraço pro pessoal de São Gonçalo também. Tropa de São Gonçalo e dos outros 91 municípios do Rio de Janeiro. Um forte abraço, tamo junto. Fora Lula, impeachment de Xandão, solta o Bolsonaro, vamos pra cima, vamos mudar o Rio de Janeiro, vamos mudar o Brasil. A mudança que a gente quer ver no Rio de Janeiro, a mudança que a gente quer ver no Brasil só depende da gente. A gente tem que saber votar certo. Isso aí. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos e muito obrigado. Um beijo e um abraço para você e até mais.